Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Vamos orar um pouco, abençoados. Hoje é sábado, hein? Mês de abril. Vamos orar o Pai Nosso, abençoados em graça. Beijo carinhoso para vocês, abençoados, eleitos e predestinados de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, abençoados, por estar aqui nesse ministério que é grandioso. Eu louvo a Deus, abençoados. Eu estava aqui já com minha Bíblia, com o meu caderno, com as minhas anotações e me enchi do Espírito Santo. O quão grande e maravilhoso é esse ministério. E vocês vão aprender juntamente comigo, porque eu também estou aprendendo, abençoados. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Graça e paz para vocês. Um beijo carinhoso, abençoados. Um beijo carinhoso para vocês. Eu peço desculpas a vocês quando eu não dou um like, um joinha aí, alguma coisa assim. Por quê? Porque, abençoados, eu estou muito envolvida com o estudo e eu também tenho as minhas outras coisas para fazer, não é? Então, eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho meus filhos, né? Ó, estão dormindo. Os meus 2 anjos estão dormindo. Então, eu tenho muita coisa para fazer, abençoados. Mas eu não posso deixar de ler a palavra de Deus, de trazer alguns ensinos. Eu também sou criança, eu também tenho que aprender muito. Mas a gente vai subir um nível, hein, abençoados? A gente vai subir um degrau. Porque eu estou estudando. E eu trarei para vocês estudos que vocês nunca ouviram. Seus olhos nunca viram e nem seus ouvidos ouviram a grandiosidade que é esse ministério. E vocês vão ouvir, abençoados. Então, é isso. Vamos orar um pouco, abençoados. A oração do Pai Nosso em graça. Para começar, a oração do Pai Nosso em graça. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, nos livraste do poder do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém, amém. Então você vê que a nossa oração, ela é uma oração no presente, não é abençoada, as coisas que Deus já fez, tá certo? Então, glória a Deus pela vida de vocês, eu oro em nome do Senhor Jesus, que as coisas fiquem claras para vocês, abençoados, porque a graça é uma revelação do Espírito, não há o que nós fazer. Devemos pregar, mas não há muito o que a gente fazer. Aí eu tava ali passando meu café, tomando um café, abençoados, ó. E comendo isso aqui, ó, uma castanha, tá vendo, ó, castanha. Um pacotinho assim, ó, bem pequenininho. Eu como pão, viu? De vez em quando eu como pão. Aí, abençoados, eu tava ali passando meu café e pensando. O ser humano, nós, cada vez mais difícil de viver um com os outros. E se não tiver firmado, se não tiver dentro do reino de Deus, não é fácil. Temos uma carne, não é, abençoados? Não é fácil. Por isso que Paulo falou, falem a mesma língua. Para a gente falar a mesma língua. O evangelho, uns falam uma coisa, outros falam outra, uns creem de um jeito, os outros creem de um outro modo, mas o apóstolo Paulo falou para falarmos a mesma língua. E muitas das vezes isso não acontece. O ser humano, uns com os outros, quando o crente está com o crente falando a palavra de Deus, tá tudo certo. Isso quando eles estão falando a mesma língua. E, por exemplo, os da lei, fala da lei com os da lei. Então, ali tá tudo certo. Os irmãos ali fica tudo certo. Os da graça fala da graça, né? Porque nós falamos a mesma língua. Era para todos estarem em graça, mas salvos pela graça de Deus.
Mas aí, no meio da conversa, aparece uma divergência. Aí pronto, aí já não dá mais para prosseguir, vamos dizer. Mas a carne, nem sempre ela freia, né, abençoados? Então, bom, não é fácil. Enfim, não é fácil, né? Por isso que a gente tem que... falar igual minha mãe fala, né? Põe zip na boca. Põe zip na boca. O abençoados, esse meu café... Muitos anos eu tomei um café com 2 colheres de açúcar. Muitos anos, oh meu Deus. E agora eu passo meu café a mesma quantidade de água e coloco 1 colher de açúcar. Aí a gente vai acostumando, hein? E isso é muito bom, viver desse jeito. De vez em quando eu ponho um adoçante, ó. Mas aí não é todo dia não que eu quero adoçante, não. Porque a gente vai mudando, né? Vamos cair para o reino de Deus, abençoados? Vamos cair aqui para o reino de Deus. Então eu estava ali pensando muitas coisas, como é difícil. Graças a Deus o Senhor me colocou nesse caminho. Graças a Deus o Senhor me colocou aqui para tomar um café aqui com vocês, ou para almoçar, ou para jantar. Não sei qual é o mover de Deus na minha vida. Mas eu sei de uma coisa grande, algo grande, coisa maravilhosa, abençoados. Júlio, um abraço. Eu não sei qual é o mover de Deus na minha vida, eu não sei, mas eu sei que há um mover de Deus na minha vida. Há um mover de Deus na minha vida. Há um mover de Deus sobre nós. Há em vocês também, abençoados. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, sua presença me faz te amar. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, sua presença me faz te amar. Fala para o Senhor, abençoados, que você o ame. Fala para o Senhor, para ele ser bem-vindo em seu lar, em sua casa. Fala para o Senhor ser bem-vindo em sua casa, em seu coração, em seu ser, em seu corpo. Diga para o Senhor, abençoados. Diga para o Senhor. Sempre confesse a palavra, sempre ore, sempre esteja com o pensamento nele. Porque dele e por ele e para ele todas as coisas, abençoados, todas as coisas. Então, devemos falar a mesma língua. E aí, abençoados, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, mas a Bíblia é tão clara. Como por exemplo, em Mateus 3. Mateus 3, verso 2. Mateus 3, verso 2. E dizendo, arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. O abençoados, mas o reino de Deus, ele já não chegou? Pai nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino. Então, arrependei-vos, ó abençoados. Não é que a graça é para você fazer o que você quer fazer. Não é para estar o abençoado fazendo coisas erradas e desagradando a Deus. O Filho de Deus, ele não faz isso. O Filho de Deus que tem uma comunhão com o Senhor, ele não fica em orgias, em bagunças, não é? Ele não fica, abençoados. Então, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, João Batista, não é? Estava falando ali.
Então, esse procedimento de arrependimento, abençoados, Mateus é um livro histórico, Mateus, Jesus de Nazaré, nós não somos de Jesus de Nazaré, nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. O problema foi que os crentes hoje, os cristãos, aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm fé em Deus, mas abençoados, pararam em Mateus, pararam em Marcos, em Lucas e João. E esses livros são livros históricos, não contêm a graça de Deus. Paulo, ele disse, nosso apóstolo, Paulo é o nosso ministro. Paulo, ele disse, 2 Coríntios 11, vamos ler, abençoado, daqui a pouco eu vou para o livro um pouco. Paulo, ele disse, então esse fundamento de arrependimentos, de obras mortas, a gente vai falar sobre isso, abençoados. E eu fiquei, porque é muito clara a Bíblia, muito claro. 2 Coríntios 11, verso 2. Olha, Paulo falou pra gente. Estou zeloso de vós com os... Olha, abençoados, olha só a graça de Deus. Olha só a graça de Deus. Eu vou me enchendo, porque é muito maravilhoso. 2 Coríntios 11, verso 2. Estou zeloso de vós. Olha o que Deus falou para nós, abençoados, para nós. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Graças a Deus. Eu estou sendo preparada para Cristo. Graças a Deus, abençoados. Em uma doutrina muito mais excelente. Por isso que os filhos de Deus estão perecendo na terra, tanto do lado do reino de Deus, como do lado do reino, como de fora na terra, tanto do reino de Deus, porque não conhece a verdade, não tem revelação, e pro lado de fora a casa está caindo, porque não tem a graça revelada. O casamento foi uma coisa, abençoada, que ele deixou por Deus, filhos foi deixados por Deus, mas aí existe uma doutrina, não é? Existe uma doutrina, abençoados. E a doutrina é a graça. Firmes na graça, ficarás firme como uma rocha. E aí o apóstolo Paulo falou isso para nós, né? E ele disse mais, em Hebreus 6, abra suas Bíblias. É bom, abençoados, que vocês... Não é bom a gente nem ficar falando muito assim, porque parece que os filhos de Deus, eles vão para o lado terreno e carnal, e a palavra bíblica, parece que a mente deles não vai para a palavra bíblica, não é? Então, vamos ler aqui em Hebreus 6. Hebreus 6, 1. Olha aí, para quem ainda coloca, né, fundamento de arrependimento, arrependei-vos. Então, lá, abençoados, é uma antiga aliança, um antigo pacto. Eu vou trazer para vocês, abençoados, lá em Mateus 3, é uma antiga, não se deve pregar aquilo ali para a igreja, mas aquilo ali contém histórias, ali é antigo pacto, ali não é mais para pregar a igreja de Cristo hoje, abençoados, que somos nós, sou eu e é você, tem que receber as boas novas que o Cristo ressuscitado já fez. Eu vou trazer uma pregação, abençoado, sobre isso aí. Sobre Jesus de Nazaré, ou Cristo ressuscitado. É necessário que vocês cresçam e deixam de ser meninos. Amém, abençoados? Já está na hora, não é? Eis-me aqui para ensinar isso aí. Então, olha só, em Hebreus 6, verso 1. Olha só a doutrina do apóstolo Paulo. Lá em Mateus, escrito para se arrepender. E aqui, pelo que deixando, olha só a graça de Deus, pelo que deixando os ensinos. Quanta gente não está pregando ensino errado hoje para o povo.
os eleitos, para as ovelhas escolhidas do Senhor. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo. Tá mandando lançar arrependimento, abençoados? Esse aqui é o novo pacto. Não lançando, pegue suas Bíblias e grife aí, ó. Não lançando de novo fundamento de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Mais claro que isso, abençoados. Vocês precisam pegar as suas Bíblias e ler para que ninguém vos engane. Eu vou ler novamente isso daqui sem interrupção. Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras e da fé em Deus. Obras de batismo, obras de Santa Ceia. Lá no meu canal, Graça sobre Graça, Macedo, tem lá, abençoados, Páscoa judaica e batismo. Então, eu já fiz um estudo sobre isso daí, não é? Então, eu preciso prosseguir, eu preciso avançar para as coisas de Deus, não é, abençoados? Então, eu não sei que rumo o Senhor vai fazer comigo, mas eu preciso avançar, tá certo? E alguém aí mandou aí para mim um recado, não sei, o abençoados, é assim, uma pregação, tome cuidado com esses livros, alô, abençoados. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, graças a Deus. Então, Romanos 8 diz que o Espírito Santo testifica com a palavra. O primeiro passo é o Espírito Santo de Deus revelar a graça a vocês. O segundo passo é você ver pregações e pregações e pregações para que o Espírito Santo de Deus testifique a palavra. E o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo. Amém, abençoados? O nosso apóstolo é o apóstolo Paulo. Então, sabemos em quem temos crido. Amém? Então, 2 Coríntios 11:10, Paulo, ele disse, a verdade de Cristo está em mim. Alô, abençoados? A verdade de Cristo está em mim. Então, tudo isso daqui, abençoados, foram já livros que contêm a revelação, não é? Tudo que está aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, a gente será edificado com muita coisa boa. E é isso, abençoados. Então, o Espírito Santo está em nós. Vedes que ninguém vos engane, abençoados. Alô. Ninguém engana nós mais. A verdade de Cristo está em nós. Então, uma vez a graça revelada, as demais coisas, o Espírito Santo, ele vai testificando. Isso aqui, olha, tá vendo? Esse livro aqui... Olha o que eu fiz, abençoados. Olha, eu peguei um prendedorzinho pra mim. Eu vou comprar uns clipes. E então, abençoados, uma vez, e a graça de Deus revelada, esse é o primeiro passo. O Espírito Santo de Deus revelar a graça. Isso aí é o Espírito Santo, não é nós. As demais coisas, eles vai acrescentando a nós, o abençoados. Aí eu tava lendo aqui, né, esse libertação em graça, meu Deus do céu, abençoados, olha, quando isso aí os da lei vai saber muito bem, olha, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha a casa desocupada, texto da lei, hein, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Texto da lei, hoje é 1 Coríntios 3, verso 16, hoje o Espírito Santo está em nós, né, abençoado? Não tem, alô, abençoados? Ou é ovelha, ou é bode, ou é vaso de misericórdia, ou é vaso para perdição, não é? Um dos dois, nós somos vasos de misericórdia do Senhor.
entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Mateus 12, 43 a 45. Tá vendo que leio ainda para a igreja? Aí depois tem aqui a explicação. Mas eu, abençoados, não é meu assunto não. Nossa, eu fiquei bem curiosa. Mas é só para você ver o que ainda ministram nas igrejas de Cristo, hein? A igreja de Cristo é espiritual, hein, abençoados? E esses livros de Mateus não constam. O livro de Mateus que ele escreveu. Algumas palavras proféticas pegamos, não é? Do nosso Jesus. E ali eu fiquei só na curiosidade. Vou trazer. Com a graça de Deus estarei aqui, abençoados, para ministrar muito ainda. E é isso. Então, Mateus 3, 2. Então ali, abençoados, o justo hoje, ele viverá pela fé. Está escrito lá em Romanos 1,17. Então o justo hoje, ele tem que viver pela fé e não por obras da lei, enfim, por ordenanças, não é? Estamos no novo pacto depois da cruz, abençoados. É sério, é grave, é grave o que acontece hoje nas igrejas, não é? E é isso. Então hoje eu estava ali pensando, já preciso levar uma palavra ali pro canal e a gente vai crescendo, abençoados. Eu vou ler aqui um pouco, olha, o meu assunto na verdade nem era este, mas aí o mover de Deus nos leva para isso aqui. Arrependei-vos, Mateus 3. Na nova aliança, abençoados, na nova aliança, olha, prosseguimos para a perfeição, não lançando de novo, né? Então, essa obra de batismo, se arrepende e se batiza aqui para você ser salvo e afunda aqui nas águas. Olha, alô, pela graça de Deus você foi salvo, não é, abençoados? Então, esse é o firme fundamento. Esse é o fundamento que o apóstolo Paulo colocou e que essa é a revelação da graça, abençoados. Vamos aqui para o livro Predestinação, a certeza da salvação. Vamos ler um pouco, abençoados. Pois é pela graça que sois salvos. Efésios 2:8. O que quer dizer pela graça? O que quer dizer pela graça? Quer dizer que você só foi e está salvo porque Deus te elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. E te predestinou em amor. Predestinou, nós temos um predestino. Ontem eu estava comprando uns chocolates lá nas Americanas, abençoado. Aí tava lá, né? Faça seu pré-cadastro. E a mente da gente é tão mente de Cristo, tá lá. Faça seu pré-cadastro. Ou seja, você vai fazer um cadastro lá, é pré, porque ele não foi aprovado ainda, né? Depende de outras autoridades aí, não é para que ali seja feito ali o seu cartão ou um aplicativo, faça seu pré-cadastro. Eu não fiz não, abençoados, eu só li e a minha mente de Cristo ativou, né? Aí eu pensei, olha só, né? Predestinação, quanta gente não entende isso, predestinação. Então tivemos um destino, né? Tivemos um predestino no céu, passamos aqui pela terra, estamos aqui num pré, e depois dessa vida aqui terrena e carnal, vamos para o nosso lugar, que é o nosso destino. E aí a mente de Cristo, ela vai sendo ativada em qualquer lugar que a gente tá, a mente de Cristo está ativada. Os louvores e hoje eu tô vivendo desse jeito, abençoados, graças a Deus, para a glória de Deus. Às vezes eu tô num lugar onde tem até algumas músicas, algumas coisas, mas eu tô, olha só, com o louvor na minha mente. Engraçado, né? Você tá ali, tem outras músicas ali, tem outras pessoas ali, mas a tua mente parece que tá em outro lugar. Oh, glória a Deus, para a glória de Deus, abençoados. Aí, então, abençoados, é assim, estamos fazendo uma passagem por aqui, vamos voltar para lá, porque o nosso destino é lá, então nós fomos aprovados já por Deus, abençoados, alô, as ovelhas do Senhor, aprovadas pelo Senhor, amém? E te predestinou em amor segundo o seu propósito, Efésios 1:5. E isso que quer dizer pela graça, é isso que quer dizer pela graça sois salvos.
Essa frase assim para nós, abençoados, olha, é tremenda. Pela graça sois salvos. Tem uma vinheta da graça que ela ainda é assim, não é? É pela graça que sois salvo. E o povo ainda na obra de arrependimento. O Velho Testamento. É grave isso daí, abençoados. É gravíssimo. Essa eleição e predestinação nada mais é senão a graça de Deus que nos salvou. Nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Alô, abençoados, não segundo as nossas obras. Se você não receber isso daqui, abençoados, você não recebeu nada. Mas segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Tá pensando que você foi salvo hoje, abençoados. Então, os ministros da lei aí, os tutores da lei aí, digam para você, vem aqui na frente, aceita Jesus, aí você tá salvo, aí agora você faz parte agora você faz parte de uma aliança com o Senhor. Eles pensam que eles têm esse poder para fazer tal coisa. Não tá na mão deles, ou abençoados. Cristo nos aceitou. Antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, verso 19. Quando Paulo, por revelação, disse, pela graça sois salvos, estava dizendo também, por eleição sois salvos, por predestinação sois salvos. Nós temos um predestino, abençoados. Alô, nós já temos um destino. Não adianta forçar. Quem aceita, alô, nós temos um destino já, abençoados. Nós não somos vaso da ira, nós não somos vasos preparados para a perdição. Nós somos um vaso preparado para a salvação. Já está tudo consumado. Isso é que o povo eleito de Deus, eles não entendem isso. Já está tudo consumado na cruz, foi consumado. Quando Jesus, ele tomou o vinagre, abaixou sua cabeça e disse, está tudo consumado, eu fiz tudo por vocês. Não há um homem que possa mudar isso. Quando Paulo, por revelação, disse pela graça sois salvos, está dizendo também por eleição. Olha, pela graça sois salvo. Por obras de batismo, Santa Ceia? Por obra, aceita Jesus? Pela graça. Quando Paulo, por revelação, disse pela graça sois salvos, está dizendo também por eleição sois salvos, por predestinação sois salvos. Vocês foram salvos porque foram eleitos e predestinados. Em amor nos predestinou, Efésios 1, verso 5. Em amor nos predestinou. Então tudo está escrito. É porque o Filho de Deus, ele não lê. É porque o Filho de Deus, ele ainda está em Jesus de Nazaré. É porque o Filho de Deus, ele ainda está com João, ele está com Pedro, ele está com Tiago, ele está em Lucas, ele está em Marcos. Então a revelação da graça não está com eles, abençoados. Alô, não está com eles. A predestinação foi um ato de amor de Deus por nós. Pela graça sois salvos. E isto, a salvação, não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação não vem do homem, a salvação veio de Deus. Efésios 2, 8. E se é um dom dado por Deus, não é pelo homem, porque faz lá uma obra, não é? Judaica, nós não somos judeus, nós somos gentios. Tanto faz, viu, abençoados, o batismo na cabeça, como o batismo na piscina, né, que é dos pentecostais, e a água na cabeça, não é? Que é imersão e por aspersão, a imersão na cabeça, né, a água lá que os católicos, né, fazem esse rudimento aí, né. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, a salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8, procure nas suas Bíblias e lê. Você tem o Espírito Santo, abençoado. E se é o dom dado por Deus, é para sempre. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Alô, são irrevogáveis, coisas que não vai mudar. Um abraço, viu, Leandro? E se é dom dado por Deus, é para sempre, pois os dons e a vocação de Deus
de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, verso 29. Salvação é a mesma coisa que vida eterna. Para quem acha que perde, né? Uma coisa eterna para sempre. E tem gente aí ainda achando que perde. Se temos a vida eterna, então é porque somos salvos para sempre. Somos eternamente salvos. Se a vida é eterna, como a perderíamos? Qual a teologia que explica isso? Os falsos pregadores ensinam o povo de Deus que pode se perder a salvação. Ensinam erroneamente, assim pois pensam que está nas mãos dos homens. Quero lhe dizer uma verdade: a salvação nunca esteve nas mãos dos homens. Deus não confiaria a sua glória a homens carnais, defeituosos e imortais. Digo isso segundo a carne. A salvação está e sempre esteve nas mãos de Deus. Glória a Deus. Por isso está escrito que Ele é o autor, o responsável da vida. Por isso que está escrito que Ele é o autor, o responsável da eterna salvação. Hebreus 5, verso 9. Ele, Deus, viu que não há ninguém e maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça susteve. Isaías 59, verso 16. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8, não é? Às vezes eu assisto alguma novelinha aí, ou a Rede Globo, bem abençoada. Nossa, quão ensinam ao povo a orar por uma imagem, a orar olhando, pegando imagem e agradecendo imagem. Nossa, todas. Então, são todas as novelas que há esse ato, e ali o povo vai aprendendo aqueles rudimentos ali, aquelas coisas horrorosas, na verdade. Para mim, eu assisto, mas a verdade de Cristo está em mim. Mas quanta gente não sabe da verdade? Aí pega aquilo ali, não é? Por isso que tem cristãos aí que... Eu conheço uma pessoa que nem televisão tinha dentro de casa. Mas por quê? O problema não é ter os objetos dentro de casa, não é? O problema não é ter um celular, o problema é você ter a verdade em você. Aí tudo aquilo que você está vendo ali, não, isso aí tudo é uma mentira danada, a verdade de Cristo está em mim. Então, quer dizer, não é? É o povo orando para santos, é o povo adorando imagem, é o povo pedindo para imagem. Um horror isso daí. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a sua glória com ninguém. Alô, Deus não divide a sua glória com ninguém. Depois vai lá agradecer a imagem, né? Orar e falar com a imagem. Que horror isso daí, abençoados. Deus não divide a sua glória com ninguém. Alô, é o que está escrito, abençoados. É o que está escrito. Se você é um filho de Deus, você tem que crer naquilo que está escrito. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não mandou um outro em seu lugar. Ele mesmo se revestiu de carne. Oh, glória a Deus. Ele mesmo se revestiu de carne. João 1, verso 14. 1 Timóteo 3, verso 16. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, verso 25. Dando-nos gratuitamente a vida eterna. Gratuitamente. Você não paga o preço para ter a sua salvação, abençoados. Em Cristo Jesus, foi em Cristo Jesus, em Cristo.
em sua morte, abençoados. Romanos 6, verso 23. Sendo ele mesmo responsável. Você não é responsável por sua salvação. Você não é responsável por sua salvação. Sendo ele mesmo responsável por uma eterna salvação. Hebreus 5, verso 9. Fiquemos com o que está escrito. Amém, abençoados. Fiquemos com o que está escrito. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Alguém com pensamentos de bode. Alô? Senhor Jesus em sua carne, ele disse, em bodes à esquerda, ovelhas para a direita. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Alguém com pensamentos de bode diria: se eu não perco a minha salvação, então vou deitar e rolar. Oh, que é isso, abençoado? Você é um filho de Deus ou é um bode? Não, a graça não é isso não, abençoados. Não é assim não, abençoados. Cuidado, pois está escrito, se voluntariamente continuamos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, obras da carne, né? Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo do que morrer. Cuidais, vós será justificado por Deus, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da nova aliança, com o qual foi santificado. Alô, abençoados, o sangue da nova aliança, o qual foi santificado. É ultrajar o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Oh, abençoado, nós somos ovelhas do Senhor, não devemos temer a nada e nem a ninguém. Somos doutrinados. E outra vez, isso aqui não é para você ficar com medo. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda, é só o que está escrito, abençoados. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Hebreus 10, 26 a 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, verso 26 a 31. Estamos terminando, tá bom, abençoados? Por isso que está escrito, não erreis. Alô, por isso é o que está escrito, não erreis. De Deus não se zomba. Gálatas, olha, abençoados, não erreis. De Deus, eu vou fazer tudo, porque eu sou salvo pela graça, então eu posso tudo. Alô, de Deus não se zomba. Não erreis, de Deus não se zomba. Gálatas 6, verso 7. Diz o nécio em seu coração, não há Deus. Nós não somos nécios. Assim, Salmo 53, verso 1, tá? Assim também diz o insensato. Já que sou salvo, olha só, já que sou salvo para sempre, vou deitar e rolar. Os daleiros falam isso pra gente, porque eu já ouvi, abençoados. então na graça, aí, né, quando a gente vai pregar a graça, alguns aí dizem, então na graça já é salvo, não precisa fazer nada e eu posso fazer o que eu quiser. Alô? Não entenda a graça errada, abençoados. Assim também diz o insensato, já que sou salvo para... Precisa ouvir da graça, não é? Agora ouve um pedacinho da graça e sai falando coisas por aí. Já que sou salvo para sempre, vou deitar e rolar. Já que não perco a salvação, então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Não, nem abençoados. Permaneceremos na obra da carne? De modo nenhum.
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Alô, abençoados, reino de Deus, hein? Como ainda viveremos nele? Que diremos, pois? Havemos de pecar ou não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Fostes libertos do pecado. Fostes libertos do pecado. E agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Fomos libertos do pecado. E agora a gente dá fruto para Deus, né, abençoado? Não digo para vocês que às vezes eu tô num parque. Esses dias eu fui para um parque. E lá no parque, abençoado, alguma das vezes, o Espírito Maria pegou louvando a Deus. Olha, eu estava num parque. Foste liberto do pecado, e agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, verso 1, 2 ao 15, 18 e 22, tá? Não posso, abre parênteses ainda, afirmar convictamente, mas uma pessoa que pensa ou insiste em pensar assim, suspeito eu que não seja nem ovelha. Se voltarmos a pecar deliberadamente, Deus nos disciplinará. E já vós esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Alô, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Hebreus 12, versos 5 ao 7. Açoitados ou não, somos filhos de Deus para sempre. Mas é melhor sermos sensatos e continuamente sendo filhos sem os açoites, não é? Então, assim, na doutrina de Cristo, a gente, de vez em quando ele dá umas correções aí, mas aí a gente aceita, não é, abençoados? Ele é Deus. Se eu tomasse uma boa surra, mesmo assim continuaria a ser filho de Deus, graças a Deus, né, abençoados? Ora, então, para que levar essa surra? O filho pródigo não deixou de ser filho só por abandono. O filho pródigo não deixou de ser filho só porque abandonou sua casa, deixando e desprezando e tudo o que o seu pai lhe havia dado. Sofreu, passou necessidades, chegou a comer bolotas, lavagem, restos de comida, né? Junto com os porcos e etc. E mesmo assim continuou sendo filho, Abba Pai. Se perdêssemos a salvação, como afirmam os falsos pastores, a morte e ressurreição de Jesus perderia a validade, teria sido em vão. Se isso acontecesse, eu vou dar uma pausa assim, que é para as ovelhas do Senhor parar, refletir e pensar. Se perdêssemos a salvação, como afirmariam os falsos pastores, a morte e ressurreição de Jesus perderia a validade, teria sido em vão. Se isso acontecesse, ele teria que morrer novamente para nos salvar de novo. E isso é impossível. Veja, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, que é a salvação, não é? E se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, a graça e o apostolado, não é, abençoados? E os poderes do mundo vindouro e depois caíram, é impossível, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo estão crucificados para si mesmo? Porque de novo estão crucificados para si mesmo, o Filho de Deus, e expondo-o ao vulpério, palavra difícil essa, hein? Um insulto a Deus. Hebreus 6, 4 a 6.
Tem algumas coisas aqui, talvez a gente não será revelado para nós agora, mas assim, abençoados, o apostolado ele vai nos revelando as verdades. Não é obrigada, a gente não é obrigada a saber de tudo agora. Não anulo a graça de Deus, o sacrifício único, perfeito para sempre, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pois se a justiça, se você tem que fazer algo para você ser justificado, enquanto a palavra da graça diz que nós já fomos justificados por Deus, se você tem que fazer uma obra abençoada, segue-se que Cristo morreu em vão. É o que está escrito em Gálatas 2, verso 21. É o que o Paulo falou. Não anula a graça de Deus, o sacrifício único perfeito para sempre. Pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos para a última página, tá bom, abençoados? Por isso que é impossível sermos renovados para o arrependimento de novo, pois o que Cristo fez por nós foi para sempre. É impossível que isso aconteça de novo. Por quê? Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Alô? Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Olha a clareza. Feita uma vez por todas, pois havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma só oferta aperfeiçoou a carne da Maria? Não. Aperfeiçoou o Espírito. Para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, verso 10. 12 e 14. Uma vez eu liguei a televisão para verificar lá, né? A gente liga a televisão e vai lá assistir. Então, estava lá, passando lá, todo domingo tem, não é? A igreja católica lá, o padre Marcelo, não é? Então, não tenho nada contra o padre Marcelo, nem contra os padres não, abençoados, mas... aí chega lá um filho de Deus, né? Chega lá no púlpito, ele abre a Bíblia e ele fala a verdade, abençoados. Ele leu Hebreus 10, eu nunca vou me esquecer disso. Ele leu Hebreus 10. Ele só leu, não explicou nada. Ele não explicou nada. Aí as ovelhas não entenderam. Milhões e milhões de servos de Deus sentados ouvindo. Para quê? Não aprendem nada, porque só leem. Não, nas quartas-feiras nós temos um pastor, um mestre na palavra que ensina tantas coisas para nós, abençoados. Por muito tempo as pessoas, eu falo assim, abençoados, não por mal, as ovelhas do Senhor ou os filhos de Deus, nossos irmãos em Cristo, nada tem culpa, abençoados. O problema é a doutrina que não ensina nada aos filhos de Deus. Eu falo isso porque em graça temos ovelhas convertidas ou abençoados. Na lei também, gente que ficou 20 anos na lei e se converteu para a graça, recebeu a graça. Pessoas que ficaram anos e anos no catolicismo sem aprender nada e hoje em graça, a verdade de Cristo está neles. Oh, glória a Deus, a glória toda para o Senhor. Por muito tempo eu fiquei sem saber o que sou e o que Deus já fez por mim. Seu amor, sua graça que me salvou. Eu recebo o que no tempo de Deus os meus olhos Ele iluminou e me fez ver além da cruz, Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que você vê além da cruz. Todos aqueles que o Pai tinha escolhido e predestinado antes da fundação do mundo foram salvos, abençoados, libertos, reconciliados, batizados em Cristo, justificados, perdoados e etc. Já receberam todos os benefícios feitos por nós na cruz. Por isso que Jesus disse, está consumado. João 19:30. Todos os filhos de Deus, os espíritos, eleitos e predestinados à salvação, já receberam de Deus o que Cristo já fez por nós na cruz.
Portanto, nesta nova aliança, quando as pessoas nascem sendo ovelhas, já nascem salvas, perdoadas, justificadas, libertas de demônios, batizadas em Cristo e etc. Para que alguém desfrute das bênçãos concedidas por Deus nesta nova aliança, neste novo pacto, selado com o sangue do Deus vivo. Oh, glória a Deus! Cristo Jesus, basta ser ovelha, alô, basta ser ovelha. Receba, você é salvo para sempre, um remido para sempre, santificado, perdoado, abençoado com toda a sorte de bênção, porque em você está a marca do selo da nova aliança. Oh, glória a Deus! A circuncisão da graça de Deus, Romanos 2, verso 28 e 29, até aqui nós ficamos abençoados. E ó, que final, hein? Oh, glória a Deus. Receba, você é salvo para sempre, um remido para sempre, santificado, perdoado, abençoado, com toda a sorte de bênção, porque em você existe uma marca do selo da nova aliança, a circuncisão da graça de Deus. Eita, abençoado! Oh, glória a Deus pela vida de vocês, Leandro, Júlio. Enfim, abençoados, graça e paz para vocês, um excelente sábado. Essa é a palavra da graça, não é? Essa é a palavra da nova e viva aliança, do novo e vivo pacto, abençoados. Eu, para a glória de Deus, estou aqui para ler essas boas novas para vocês, tá bom? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Penso eu que passei um pouco do meu horário, mas é preciso ir um pouco além quando o mover de Deus vem sobre nós. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo carinhoso, bom sábado para vocês.